Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui para mais uma noite de estudos do livro Sete Caminhos para o Alto Amor. Se tiver alguém me ouvindo, manda um oi aí para mim, por favor. Ah, já tem gente, sim. Boa noite, Sheila, Maninha. Tudo bem? Maria, boa noite. Bom, hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 do livro Sete Caminhos para o Alto Amor. Esse capítulo falava sobre a autoestima. Então, o primeiro passo para que possamos entrar no caminho para lapidar esse sentimento que nós temos dentro de nós, que é o alto amor, ele deu como uma possibilidade, como um direcionamento mesmo, iniciar através da autoestima. Boa noite, Jandira. Tudo bem, querida? Então, vamos recapitular um pouquinho o que esse capítulo 1 falou para nós. Então, o início para que nós possamos despertar o nosso auto-amor começa pela autoestima. Autoestima não no sentido apenas físico, autoestima no sentido de reconhecermos quem nós somos de verdade, nos reconhecermos como filhos de Deus, nos reconhecermos como seres de luz, que também tem o lado sombra, mas que através do nosso autoconhecimento nós podemos ir lapidando, né? Nos reconhecermos como uma essência divina. E quando nós conseguirmos despertar isso em nós, nós iniciamos então o caminho para o alto amor. Porque nós só podemos dar para alguém algo que a gente tem. Como eu posso dizer que eu amo alguém se eu não tenho amor por mim? Então tudo começa a partir do que eu sinto por mim. Se eu tenho paciência comigo, com os meus conflitos, com as minhas dores, eu terei paciência com o outro. Se eu tenho complacência comigo, eu também terei com o outro. Então, a forma que eu olho para mim vai refletir a forma como eu vou olhar para o outro. A semana passada, nós falamos muito sobre a questão de crenças limitantes, que são algumas programações mentais que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, principalmente na infância, né, através da nossa criação, e coisas que nós vamos ouvindo, coisas que nós vamos observando e que vão ficando gravados ali no nosso subconsciente e que em determinado momento da nossa vida acaba interferindo em alguma decisão que a gente tenha que tomar. Muitas vezes fazendo a gente desistir, né, de algumas coisas, fazer a gente ter medo de avançar, achar que nós não somos merecedores. Então, essas crenças limitantes, quando nós as reconhecemos e conseguimos identificar aonde ocorreu essa programação, né, eu consigo trabalhar para que eu possa fazer uma nova programação mental e desfazer essas crenças, mas isso apenas através do autoconhecimento. Boa noite, Marilene, tudo bem? E aí, para falar sobre autoconhecimento, eu gostaria de de ler para vocês hoje um trechinho do livro ditado por Hamed, que é o livro Os Prazeres da Alma, que está falando sobre autoconhecimento. Por que é importante a gente trabalhar esse autoconhecimento? Então, no livro, ele diz assim: o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar.
Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, olha só, a partir do momento que eu estou trabalhando o meu autoconhecimento, eu posso me reconhecer na essência e tudo aquilo que ficou programado na minha mente, eu vou desfazer, porque eu me reconheço como um ser potencial, como um ser em construção, como um ser que está avançando a cada dia, que está se esforçando para ser uma pessoa melhor. E isso tudo eu consigo através do autoconhecimento. Boa noite, madrinha. Boa noite, Heloísa. Tudo bem? E ele diz mais ainda, Hamed. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeia. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Gente, é maravilhoso esse texto. Olha só, quando eu me conheço, eu passo a olhar o outro diferente. Eu passo a olhar o outro como um ser em evolução, assim como eu. Quando eu percebo os meus pontos de melhoria, eu olho para o outro e vejo que ele também tem os pontos de melhoria. E eu não julgo e condeno mais o outro. Essa semana eu vi uma publicação que me deixou bastante reflexiva sobre como nós ainda precisamos melhorar como seres humanos. Né? Boa noite, Ângela, tudo bem? Eu vi uma postagem no Facebook mesmo, né, de uma pessoa que estava relatando ali, através de uma comemoração de uma foto, que havia superado muitos conflitos, havia superado muitos julgamentos, e que graças ao esforço dela e da pessoa com quem ela estava, elas tinham conseguido chegar a um período de convivência. Então era a comemoração de um relacionamento, de um determinado período de um relacionamento. E aí eu achei bacana, eu conheço, né, as pessoas. Só que logo em seguida eu vi uma postagem dessa mesma pessoa condenando, julgando um outro irmão de caminhada por um fato de alguma relação com caçada a um animal. Então essa pessoa foi caçar e aí foi ferido pelo animal que ela estava caçando, e essa mesma pessoa que falou que passou por ultrapassou várias paredes, várias pedras, vários julgamentos, e que estava feliz por ter conseguido avançar, logo ali embaixo num post estava julgando uma outra pessoa. E aí naquele momento eu fiquei triste e pensei, puxa vida, como nós ainda fazemos isso? E se nós fazemos isso ainda é porque nós não nos conhecemos. Porque se a gente parar para analisar e olhar para dentro de nós mesmos, se a gente passar a anotar durante um dia, apenas um dia, todos os pensamentos que nós temos, nós vamos perceber que nós ainda temos muito mais pensamentos negativos e de julgamento para conosco e para com os outros do que nós deveríamos de fato. Então, o autoconhecimento, ele faz com que, a partir do momento que eu percebo que eu sou um ser vulnerável, que eu sou um ser errante, que eu ainda erro, que eu sou um ser que eu estou em busca de uma melhora, mas que eu ainda não consegui a perfeição, que eu sou um ser que ainda comete escolhas equivocadas, eu vou olhar para o outro do mesmo jeito.
e eu vou parar de condenar e julgar as pessoas. Boa noite, Lucy, tudo bem? Quem já assistiu aquele filme A Cabana, sabe, tem uma parte do filme que mostra muito isso. E o tempo todo a gente acaba julgando. Se a gente vê um político na televisão e a gente não está de acordo com a fala dele, a gente julga. Se a gente vê um post de uma pessoa que está de acordo com aquela fala, eu julgo. Se eu vejo qualquer coisa que não está de acordo com o que eu penso ou com o que eu acredito, eu julgo. E por que que a gente ainda faz tanto isso? Porque a gente não se conhece de verdade. Porque a gente ainda não está de fato querendo olhar para dentro de nós mesmos e perceber quantas coisas a gente ainda precisa melhorar, quantas coisas a gente precisa se transformar. E através da nossa transformação e através do nosso exemplo, aí sim a gente pode influenciar as pessoas a também partirem em busca da sua mudança, do seu autoconhecimento. Hoje em dia se ouve falar muito desses influenciadores digitais. O que são esses influenciadores digitais? Exatamente isso. Eles fazem com que as pessoas sigam o exemplo deles. E qual é o exemplo que eu estou dando na minha vida, no meu dia a dia, para minha família, para os meus amigos, e que eu quero que eles me sigam? A gente tem que parar e pensar nisso. Eu estou influenciando pessoas o tempo todo. E qual é a influência que eu estou passando para essas pessoas? Isso é um ponto, gente, primordial. Que se eu não parar para pensar nisso, de fato, eu ainda não estou pronta para partir para essa caminhada dos 7 caminhos para o auto-amor, essa caminhada do autoconhecimento. Fora que a gente precisa perceber e talvez criar consciência de toda vez que a gente se envolve emocionalmente em um post, em um comentário, em uma discussão, a gente se envolve energeticamente. Nós somos seres eletromagnéticos. Isso não estou inventando, não tem nada a ver com religião. A nossa Terra, o centro dela todo é magma. E o magma faz com que a nossa Terra seja magnética. A parte de fora da Terra é toda elétron. Então nós somos seres que estamos no meio, entre o magnético e o elétron. Então nós somos seres eletromagnéticos. Portanto, o tempo todo nós estamos se conectando com as pessoas que estão na mesma sintonia que eu. E qual é a sintonia que eu estou, no momento, trazendo para a minha vida? O que eu estou trazendo para dentro da minha casa quando eu assisto apenas programas onde me induzem a pensar coisas negativas? O que eu estou trazendo para dentro da minha casa e para dentro da minha vida? Como que eu posso olhar para alguém que está dentro da minha casa e falar para ele, não, você não pode fazer isso, se é o que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Bom, enfim, são reflexões que a gente precisa fazer. Boa noite, Áurea, tudo bem, querida? Ludmila, minha aluna, está me assistindo, que bacana. Pode ser que seja os pais também, mas aparentemente é ela ali. Qual é essa influência que eu quero dar para os meus filhos e para quem está à minha volta? Porque eu só posso dar, lembre-se, essa frase eu tenho que levar para minha vida o tempo todo. Eu só posso dar o que eu tenho, o que eu tenho dentro de mim, que eu estou compartilhando com as outras pessoas. E aí, quando eu me envolvo emocionalmente com as outras pessoas, eu vou ter ali uma emoção, certo? Vou ter uma emoção, ou de alegria, ou de raiva, ou de tristeza, ou de medo. E todas as nossas emoções, elas são arquivadas através das nossas memórias. É por isso que a gente consegue se recordar de um gosto, de um cheiro, de uma música, de o paladar. É tudo através da memória. A memória, ela é recheada das emoções. E cada vez que eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá na minha memória e vou
mexer nela para ver se aquilo vai trazer uma coisa boa, positiva para mim ou não. E quando eu estou vivenciando um momento onde eu estou arquivando mais memórias negativas, o que eu estou trazendo para o meu corpo físico? Será que eu estou trazendo saúde para o meu corpo físico? Eu estou trazendo uma energia boa para o meu corpo físico, uma disposição? Não. A gente está trazendo para o nosso corpo físico justamente o contrário, doenças, que na maioria das vezes são doenças emocionais, chamadas de doenças psicossomáticas. São através da soma de emoções negativas e de recordações e lembranças negativas que eu vou ativando na minha mente e que, com o decorrer do tempo, vai fazendo com que eu fique doente. As pessoas que têm problemas, por exemplo, renal, são pessoas que têm muita energia, que tem muito acumulado a energia do medo, emoções de medo. E qualquer tipo de medo. Medo de seguir em frente, medo de tomar uma decisão, medo de perder algo, medo que alguém descubra alguma coisa. E todo esse medo que a gente vai acumulando. Boa noite, Raquel, tudo bem? Que a gente vai fazendo um ciclo vicioso de pensamentos e recordações, vai fazendo com que a gente vai ficando doente. E aí vai gerando o quê? Problema renal. Geralmente, pedras nos rins, uma infecção de urina, porque o rim é o nosso órgão que filtra todas as coisas que a gente ingere. Ele filtra. Então, o que eu estou filtrando no meu rim? O que está passando por ele? É coisa positiva? É coisa negativa? O que eu estou trazendo para dentro de mim? As pessoas, por exemplo, que têm muitas doenças ligadas ao fígado, estão acumulando e vivendo num ciclo vicioso ali de recordações e memórias ligadas à raiva. Então, se eu sou uma pessoa que guarda muita raiva, ou eu tenho raiva de tudo, qualquer coisa que acontece, a pessoa falou não, para mim eu já fico com raiva, eu já explodo, eu já revido, vai atacar o fígado. E quem tem problema no fígado geralmente sabe que dá uma dor de cabeça daquelas. Que às vezes a gente fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, é enxaqueca. Não, é o fígado. Então uma coisa tá ligada à outra. O que eu tô trazendo para dentro de mim? As pessoas que têm problemas relacionados ao pulmão, asma, bronquite, problema respiratório no geral, que tem muitas reincidências de pneumonia, elas têm muitas emoções e recordações voltadas com a tristeza. Então, olha só, a tristeza, o que eu estou respirando? Eu estou respirando tristeza. Como que a pessoa que está triste, ela respira? Vocês já perceberam? A pessoa para observar uma pessoa quando ela está triste. Ela vai puxar o ar lá de dentro, porque de certa forma o pulmão dela já não está trabalhando da forma adequada. Parece que ela vai buscar uma força lá dentro. E ela está fazendo com que o pulmão gaste mais energia do que o necessário. E aí nisso a imunidade baixa e vem os problemas respiratórios. A pessoa que tem problema relacionado à falta de amor próprio, de auto-amor, ela vai ter mais problemas ligados à parte coronária do coração. Assim como a pessoa, por exemplo, que quer carregar o mundo nas costas, ela vai ter um problema maior na coluna vertebral. Quando eu quero carregar um problema que não é meu. E, Carla, o que tem a ver tudo isso que você está falando? Você estava falando uma coisa, agora está falando outra? Não, vamos parar e pensar. Se eu estou assistindo algo e eu me envolvo naquela discussão, aquilo não era meu. A partir do momento que eu me envolvi, eu me conectei, me liguei, passou a ser meu. E aí eu tô carregando um peso que eu não precisava. E às vezes eu levo aquilo por dias. E aquilo dá aquela sensação de peso, às vezes trava a coluna,
Pode dar também uma dor de cabeça, porque muitos problemas da coluna refletem na cabeça, dores de cabeça. A pessoa, por exemplo, que tem muita frustração por não conseguir se expressar, colocar para fora o que sente, que engole muita coisa e não consegue falar, ela vai ter problema relacionado a essa parte da faringe, a parte também, às vezes, uma parte da mandíbula, porque ela está segurando e não está conseguindo falar. Boa noite, Edna, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente fala tanto de autoconhecimento, eu bato tanto nessa tecla, porque quando a gente conhece algo bom, quando algo faz muito sentido para nós, a gente sente vontade de transmitir para as outras pessoas algo que nos fez bem. Se a gente vai num médico, por exemplo, e aquele médico acertou em cheio, me deu um remédio, me tratou bem, o que eu vou fazer? Eu vou indicar aquele médico. Assim como se eu vou numa loja, num supermercado, num terapeuta, e eu me senti bem, aquilo fez sentido para mim, eu vou querer que as pessoas com quem eu convivo e quem eu amo, que elas possam também ter essa possibilidade de ter contato com essa pessoa. Então, quando a gente conhece uma coisa boa, a gente quer passar para as outras pessoas. Só que para que eu possa passar, eu preciso estar vivenciando isso. Eu venho aqui toda quinta-feira para falar de auto-amor, porque eu estou vivenciando isso, juntamente com vocês. Nós estamos aprendendo juntos, nós estamos despertando esse auto-amor juntos. E cada semana isso está fazendo mais e mais sentido para mim. E quem me conhece sabe. Agora, eu acho que é momento de parar e pensar se realmente isso está fazendo sentido. Porque muitas vezes a gente acaba tentando fazer algo, mas não é o momento ainda. Às vezes eu não estou preparado para despertar ainda. Às vezes eu não estou preparado para esse autoconhecimento, porque eu sei que eu vou encontrar muitas perebas. Eu costumo chamar os nossos pontos de melhoria de muita pereba, muita ferida. Sabe aquelas feridas que a gente arrancava a casquinha quando era criança, que a gente chama de pereba? E a gente vai encontrar. Quando a gente para olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai encontrar coisa que a gente não lembrava que existia. E vai surgindo na nossa tela mental lembranças que a gente fala, nossa, como que eu pude esquecer isso? Como que eu não lembrava disso? E às vezes essas lembranças que vão surgindo, elas trazem ali a resposta para a dor que eu estou vivendo hoje. É através daquela chavinha que eu mexo no meu interior que eu posso encontrar a cura para essa ferida. Porque, como eu já falei anteriormente, né, e é falado pelos especialistas, o nosso subconsciente ele vai guardando coisas e só quando a gente permite que elas saiam lá de dentro é que realmente acontece. O auto-amor, ele não é um caminho difícil, mas ele é um caminho que precisa ter muita aceitação e a aceitação de mim mesmo. Somente quando eu tiver essa consciência de que eu preciso me aceitar como eu sou, mas isso não significa que eu tenho que continuar sendo a pessoa que eu sou. Boa noite, tia Flávia, minha amiga querida, tudo bem? Não significa que eu tenha que continuar sendo essa pessoa, mas primeiro eu preciso aceitar essa pessoa que eu sou. Eu preciso honrar e respeitar a minha história. Eu preciso olhar para o meu passado e perceber que apesar das dores, apesar das pedras e apesar de tudo, eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, será que eu seria quem eu sou hoje? A minha amiga Flávia está colocando, bota ferida, hein? E tem muita, amiga, muito. Tem muitas que a gente não quer mesmo mexer, né? E eu sempre falo muito em ressignificar as nossas dores através, né, de
de empatia, de olhar com empatia aquele momento ou aquela pessoa, para que a gente possa transformar aquele momento de dor no momento de aprendizado. Porém, há feridas que elas são tão grandes que não tem como a gente ressignificar apenas pensando que eu tirei um aprendizado daquilo. A perda de um ente querido, por exemplo. Como que eu ressignifico a perda de um ente querido? Como que eu vou olhar para aquele momento de dor onde eu perdi uma pessoa que eu amava e falar, não, mas eu tenho que tirar um aprendizado daquilo? É um momento muito difícil. Eu não tenho como olhar empatia naquele momento, eu não tenho como usar empatia de uma forma de ressignificação. Eu posso sim olhar aquele momento e daquele momento em diante eu ir percebendo e refazendo a minha trajetória e como eu mudei a partir daquela dor, como eu cresci, como a minha visão modificou ou não. Tem pessoas que depois que passam por um trauma muito grande, estacionam, né? Então, a gente precisa perceber o que é possível ressignificar e acabou, ressignifiquei. A partir do momento que eu percebi que naquela dor, naquela ferida tinha um aprendizado muito grande e que se não fosse aquele aprendizado eu não seria quem eu sou hoje, não tem mais motivo para que eu volte nela para sofrer. Ela trouxe muito mais coisa do que aquela dor, ela trouxe um novo significado para minha vida, um aprendizado. Quando eu olho para aquela dor e eu não consigo, não vejo formas de tirar um aprendizado daquilo, eu vou olhar um pouquinho mais adiante. Eu vou olhar um ano depois daquela dor, um ano depois daquele trauma. O que aconteceu com a minha vida? Eu procurei um tratamento, eu mudei de emprego, enfim, o que aconteceu? Aí dali em diante eu consigo perceber que apesar daquela dor, que eu não consigo tirar um aprendizado do momento, mas eu consigo perceber que após aquilo tudo, eu me modifiquei de alguma forma. Então é assim que a gente vai trabalhando as nossas dores. Só que para que eu consiga trabalhar, eu tenho que trazer ela à tona. Eu tenho que trazer ela para o consciente. E isso dói. A gente sofre quando a gente está trazendo uma dor para o consciente novamente. Só que é ali que eu vou descobrir por que eu não me amo ainda, por que eu tenho vergonha de mim, por que eu não me aceito, por que eu tenho medos, por que eu sempre estou sofrendo as mesmas dores. Só quando eu trouxer isso para o consciente é que eu vou conseguir identificar e transformar e melhorar e passar adiante. O caminho do alto amor, ele traz aqui para nós algumas dicas a mais de como devemos olhar para nós mesmos. Então, primeiro, superação de si mesmo, não superação para os outros. Eu não preciso me superar para que os outros vejam, eu preciso superar a mim mesmo para perceber que eu sou capaz. Porque quando eu faço isso, aí sim eu crio uma autoconfiança. Aí sim eu estou trabalhando a minha autoestima. Puxa, hoje eu consegui. Ontem eu não conseguia, mas hoje eu estou conseguindo. É uma superação sobre si mesmo. Ele traz uma reeducação das ideias e sentimentos. Então eu reeduco os meus sentimentos, eu reeduco as minhas ideias, eu evito me envolver em coisas que não me pertencem. Eu não preciso ser alienado ao mundo, mas eu só vou dar um significado a algo que vai fazer sentido à minha vida ou das outras pessoas. Eu faço uma reconstrução das minhas crenças. A partir do momento que eu crio uma autoconfiança, eu consigo reconstruir as minhas crenças. Então, aquilo que eu ouvi lá atrás, que eu não podia, que eu não era capaz, quando eu supero uma única vez a mim mesmo,
eu consigo entender que sim, eu sou capaz. Autossuperação e direito de ser feliz. Quando eu me vejo como filho de Deus, eu sei que eu posso e que eu nasci para ser feliz. Só que a felicidade não tem nada a ver com alegria. A alegria são emoções, são estímulos físicos. A felicidade é algo muito mais profundo. A felicidade tem muito a ver está diretamente ligado com a gratidão. Então eu posso estar passando por um momento difícil, eu posso ter vários problemas na vida e ser feliz, a partir do momento que eu desperto a gratidão. Assegurar que tudo tem uma razão benéfica e útil de ser. A pessoa que aparece na minha vida é a pessoa certa. As coisas acontecem como tem que acontecer, segundo as minhas escolhas, porque eu tenho livre-arbítrio. Então toda ação vai ter uma reação. A ação que eu tive, eu escolho, a reação não. Atitudes que sustentam a vida. Como que vai ser minha atitude a partir do momento que eu criei uma autoconfiança sobre mim mesmo? Como que eu vou me olhar? Eu vou ser uma pessoa que vou me olhar no espelho e ter orgulho de mim mesmo. Eu vou ter atitude, eu vou ter vontade. Tudo com discernimento das minhas escolhas que eu vou fazer. Nutridas por intenções otimistas, sempre trazer otimismo para a nossa vida, mesmo diante do sofrimento, encontrar ali um ponto que possa me dizer, apesar disso tudo, eu sei que tem um aprendizado. A minha irmã está dizendo aqui, é exatamente isso, eu precisei passar por uma dor imensurável, que eu sei qual é, para começar as mudanças e a lapidação diária. O ser humano, ele só aprende de duas formas. Ele aprende através da repetição ou através de um impacto muito grande, de um choque muito grande, de uma dor muito profunda. É assim, vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa sabe que o cigarro causa doenças e que ela pode ficar doente e ter vários problemas sérios por conta do cigarro. Ela está cansada de ouvir isso e de saber, porém, ela não tem uma atitude. Aí um dia tem um infarto, vai para o hospital, tem uma segunda chance de vida, renasce, né? E aí o médico fala, olha, você tem que parar de fumar, ou você vai morrer. Então ela precisou passar por um impacto, um choque muito grande para ela se conscientizar de que se ela continuar fumando, ela vai morrer. É lógico que a escolha vai ser dela. Na maioria das vezes a gente percebe que as pessoas tomam a opção de parar. Mas ouviu a vida inteira, tinha repetição, sabia. Às vezes já estava sentindo coisa e mesmo assim não tomava atitude. Então, na verdade, a nossa vida, ela passa a ter um significado maior quando a gente passa por essas dores profundas, porque a gente passa a valorizar coisas e ser grata a coisas que no dia a dia a gente muitas vezes não é e não percebe. E quando a gente está muito tranquilo, quando a nossa vida está acomodada, a gente não toma geralmente atitudes de mudança. A gente passa a olhar para a vida diferente quando a gente tem essas quedas, quando a gente tem esses choques muito profundos. Não deveria ser assim, né? A gente deveria, aquela velha história, se não é pelo amor é pela dor, a gente deveria ir pelo amor, né? Pelo aprendizado diário, transformação diária, autoconhecimento, lapidar o auto-amor. Mas nós somos seres humanos e a gente precisa perceber que a gente ainda é assim e aceitar. Aceitar não quer dizer que eu tenho que se acomodar. Aceitar no sentido de, sim, eu preciso mudar, mas eu tenho que ter paciência, a mudança é gradativa, a mudança ela é lenta muitas vezes. Então é olhar para a gente com esse olhar amoroso. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês, para encerrar o nosso encontro de hoje,
contar uma história que talvez muitos de vocês já conheçam, que é a história do sapinho surdo. Então, ia ter um campeonato, e o campeonato para ver qual era o sapinho que conseguia subir uma montanha que era mais alta que tinha no brejo. E vários sapinhos se inscreveram. E aí chegou no dia da corrida, né? Todos os animais lá do brejo foram, os insetos, tudo foram lá para acompanhar. Só que todo mundo olhava para aquela montanha e falava: ninguém vai conseguir, nem um sapinho vai conseguir, é muito alto. E começou a corrida e os sapinhos começaram a subir. E todos que estavam lá embaixo falavam: desce, você não vai conseguir, vai se machucar, vai cair. E alguns sapinhos foram descendo, outros foram caindo, alguns persistiram, mas chegou um momento que eles não conseguiram mais. E o pessoal lá embaixo falando: vocês não vão conseguir, desce daí. E um sapinho não descia, continuou. E ele continuou e ele conseguiu chegar no cume, no alto daquela montanha. E ninguém acreditava que ele tinha conseguido, o mesmo vendo. E aí quando ele desceu, os outros sapos foram correndo: como que você conseguiu? E aí descobriu-se que ele era surdo. Ou seja, ele não estava ouvindo o que os outros estavam falando que ele não ia conseguir. Ele simplesmente focou o alto daquela montanha e seguiu em frente com toda a força que ele tinha. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos superar os desafios diários da nossa vida e não parar para ouvir essas informações que muitas vezes não vêm de outras pessoas, muitas vezes vêm de nós mesmos, através daquelas crenças limitantes. Não, você não vai conseguir, não, você não é capaz, desiste, vem aquele medo. Não, a gente deve insistir, a gente deve persistir e só depende de nós. Tudo depende muito mais do meu querer, da minha ação, do que qualquer outra influência externa. Então eu gostaria de deixar para essa semana essa reflexão para vocês e para mim também. Vamos colocar um foco, vamos olhar o topo dessa montanha e vamos seguir em frente. Vamos lapidar nosso autoconhecimento, vamos lapidar o nosso auto-amor, vamos ser influências positivas. Não preciso falar, eu só preciso agir. Gratidão a todos vocês mais uma vez. Tenham uma boa noite. Até a semana que vem.